Abra, por gentileza, a Bíblia. No Salmo de número 116. O livro de Salmos são poemas, são orações que se tornaram canções. E a grande maioria deles foi escrito pelo rei Davi, mas também temos outros salmos escritos por outros homens de Deus, e temos tantos outros salmos que são conhecidos como salmos anônimos, ou seja, não se há uma certeza de quem foi usado por Deus para escrevê-lo. O Salmo 116 é um destes salmos aonde não se há uma certeza de quem foi o autor. Mas há, sim, uma desconfiança de que quem Deus usou para inspirar essa canção, o Salmo 116, foi o rei Ezequias. E o rei Ezequias, ele começou a reinar, a governar sobre o povo de Deus quando ele tinha 25 anos de idade. O pai dele, o pai de Ezequias, foi um rei muito ruim. Muito ruim. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Sacrificou a outros ídolos. Mas quando nasce Ezequias, Ezequias tem um rumo diferente para a sua vida. E só esse fato já me alegra, porque tantos de nós podemos dizer, olha, pastor, eu não tive uma estrutura familiar que me ajudou, meus pais ou pessoas da família que não me inspiraram a servir a Deus. Bom, se nós olharmos para esse exemplo do rei Ezequias, veremos que ele foi um homem tremendamente usado por Deus, embora o seu pai fez muitas coisas para trazer a ira do Senhor sobre ele. E o rei Ezequias, então, assume o reinado. E quando ele estava no auge do seu reinado, já com 39 anos de idade, aconteceram dois fatos muito fortes que somente um milagre, somente a mão de Deus poderia livrá-lo. O primeiro dele é que a poderosa força do reino da Assíria veio sobre ele. E ele estava desprovido de defesa e estava então para ser dizimado, para ser aniquilado, quando ele ora ao Senhor, e o profeta da vez era o profeta Isaías, e Deus deu livramento para aquele povo. E a Bíblia ainda fala, lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, fala que Deus enviou um anjo. Enviou o anjo do Senhor, que foi e destruiu 185 mil soldados do exército do inimigo, sem que ninguém levantasse a espada, sem que ninguém fizesse nada. Então, ele estava diante de uma situação insolúvel, mas Deus deu livramento. É possível que alguém esteja enfrentando alguma situação que não encontre solução. Deus é aquele que traz livramento, aonde nós não vemos resposta, não vemos possibilidades, não vemos condições. Bem, ele estava respirando o alívio desse livramento, porque então o rei da Síria sai em debandada quando viu que aconteceu tudo isso, e agora o rei Ezequias estava enfermo. Caiu enfermo e, para completar, o profeta Isaías foi enviado para falar com ele, e o profeta Isaías disse a ele: Rei Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque você morrerá e não viverá. Pense como esse rei reagiu quando recebe primeiro um livramento de um grande exército, uma grande situação que se levanta, ele não tinha solução,
e o Senhor livra. E agora ele estava com uma enfermidade que nada mais, nada menos que o próprio Senhor enviou um profeta a dizer a ele: põe em ordem a tua casa, porque você morrerá. Não sei qual seria a sua reação. Bem, a Bíblia nos fala que ele estava enfermo, acamado, e ele não poderia fazer outra coisa senão virou para a parede, chorou e orou e clamou ao Senhor por misericórdia. E a Bíblia nos diz que o rei Ezequias, depois que o profeta Isaías, depois que profetizou dizendo: põe em ordem a tua casa, estava saindo, estava no pátio ainda, quando Deus ouviu a oração do rei Ezequias e disse ao profeta: volta. E diz a ele: Deus ouviu a tua oração, você não morrerá. E o Senhor acrescentou vida para ele. Então nasce o Salmo de número 116. Salmo 116, versículo 1. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Pense o peso dessas palavras para um homem que tinha enfrentado um exército vindo contra ele. Ele disse: estou aniquilado, estou destruído. E o Senhor manda um anjo e lhe dá a vitória. Estava enfermo de úlceras e recebeu o diagnóstico de Deus dizendo: você morrerá, põe em ordem a tua casa. E ele então começa a clamar ao Senhor, e o Senhor lhe dá o livramento, e ele diz: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Coisa boa é o crente agradecido a Deus. Coisa boa é ter crente que sabe reconhecer quem eu era, onde eu estava, qual era o destino que havia para mim e o que foi que o Senhor fez na minha vida e aonde Ele me colocou nessa noite, ouvindo essa palavra. Então ele promete ao Senhor: invocá-lo-ei enquanto eu viver. Estou resoluto, decidido, enquanto houver fôlego de vida, que esse fôlego seja voltado ao Senhor. E aí ele fala, meus irmãos, versículo 3: cordéis de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Esse é o versículo 3. E assim era como o rei Ezequias se encontrava. Meus irmãos, a enfermidade fragiliza o homem. Não tem homem orgulhoso que diante da enfermidade queira ou pense somente na sua aparência, qualquer outra coisa, a não ser clamar ao Senhor, pedir ao Senhor por livramento. Quando eu vejo e tenho a oportunidade, porque nem sempre, algumas vezes o pastor vê alguma situação, mas percebe que não há uma abertura para se falar. Então, quando a pessoa não está aberta para ser ministrada, é jogar pérolas fora, porque a pessoa não está aberta. Mas quando a pessoa está aberta e eu percebo alguma ingratidão, eu às vezes recomendo a pessoa, dizer: olha, seria bom que você fosse lá no UPA, lá em Erval do Oeste, dá uma olhadinha nas pessoas que estão lá aguardando para ser atendido. Vai na emergência lá do hospital universitário em Joaçaba, dá só uma olhadinha, você vê quantas ambulâncias entram e saem todo instante daquele lugar, quantas pessoas acamadas, enfermas, às vezes
em busca só de poder respirar. Estão ali que não conseguem respirar ou com outras enfermidades. E aí vemos pessoas ingratas com coisas tão banais, tão pequenas. A enfermidade fragiliza até o mais valente dos homens. Eu já contei aos irmãos, mas é válido. Pelo menos a mim me parece que não tem nada mais vergonhoso, em especial para o homem que vai para um hospital, precisa fazer algum exame ou vai fazer algum procedimento, tem que se tirar toda a roupa, coloca só aquele aventalzinho e sai. Se tem condições, vai caminhando, vai andando, corredor afora, daquele jeito. Depende da pessoa, talvez não tenha nenhuma dificuldade quanto a isso, mas eu olho aquilo do Senhor, livra-me, se for possível, passa de mim esse cálice, né? Mas é complicado. A enfermidade, ela acaba fragilizando até o mais valente dos homens. E aqui o rei Ezequias, porque não, você sabe disso, a igreja sabe disso, que nem todo o dinheiro do mundo compra a vida. Nem todo o dinheiro do mundo livra a pessoa da morte. Outro dia lembrei-me daquele, eu não sei se é o da Apple, do iPhone, aquele, fugiu meu nome, daquele que faleceu, homem rico, Steve Jobs. Steve Jobs é da Apple? Da Apple, né? Não tinha 60 anos de idade. E muito dinheiro no bolso, muito dinheiro em conta. E aí? E aí? Nada paga, meus irmãos, meus amigos, estarmos aqui essa noite ouvindo a palavra, cantando lindos louvores ao Senhor, poder daqui a pouquinho mais participarmos da ceia do Senhor. Olha que privilégio, sentado entre irmãos. Que maravilha! Então vemos aqui a fragilidade e ele diz, cordéis de morte me cercaram, angústias do inferno. Angústia, uma pessoa angustiada é terrível, mas aqui ele diz angústias do inferno, algo assim tenebroso. Ele estava enfrentando um momento tão difícil que essa tribulação que ele estava enfrentando, alguns estudiosos chegam a dizer que é como se estivesse passando algo, ou aquele rolo compressor sobre a pessoa, ele se sentindo esmagado. Angústias do inferno, ele falou, se apoderaram de mim. Mas olha o versículo 4, ele diz assim, então, por que, meus irmãos, nós precisamos enfrentar, nós não, vou me colocar você, tenta ver se é o seu caso ou não. Tem pessoas semelhantes a mim que precisam passar por algumas situações difíceis para depois valorizar. Tem uma canção que começou a fazer algum sucesso, muitas pessoas estão ouvindo, que que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Que saudade. Sabe, irmãos, eu imagino que Adão, quando ele foi expulso do jardim, e ele tinha a incumbência, nós estamos fazendo a leitura bíblica, alguns irmãos estão refazendo a leitura bíblica lá em Erval do Oeste, aí perguntaram para mim, quem foi que escreveu o livro do Gênesis? Quem escreveu os livros da Bíblia? Não sei de quem era essa água, mas vou utilizar. Minha? Obrigado. Disse, foi Moisés. Mas ele não tinha nascido, ele nasceu lá em Êxodo, como que... Pois é, tinha tradição oral, ou seja, o pai contava para o filho. Tinha incumbência. Pensa agora Adão contando para o filho dele. Diz, olha, eu tenho que te contar. O pai tinha uma comunhão íntima com Deus. Todo dia, na viração do dia, o pai
estava frente a frente com Deus. Ele vinha, nós tínhamos comunhão. Imagino ele contando e com lágrimas nos olhos. Conta de novo, pai, não me peça para falar sobre isso hoje de novo. Amanhã eu te conto, mas hoje já deu a cota do dia. Hoje eu não repito mais. Que saudade. Porém, nessa canção diz, né? Se pudesse, voltaria atrás e não faria novamente. Mas o que ele fez? Ele desprezou a oportunidade. Agora, risca o nome de Adão e coloque o teu nome. Você acha que você estando lá, você não faria isso? Esse é o ser humano. Esse é o ser humano. Hoje somos tremendamente abençoados por Deus. Amanhã, uma febrezinha, uma dorzinha de cabeça ou qualquer outra coisa pode desestabilizar alguém. Então ele diz: cordéis de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei-me em aperto e tristeza. E ele diz assim, então significa, eu precisei passar por isso para então, depois de tudo isso, antes de tudo isso, eu não fazia o que eu vou falar agora. Mas então, depois que tudo isso aconteceu, invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Meu Deus, precisou acontecer essa angústia infernal na vida daquele rei, poderoso financeiramente falando, poderoso rei, para então ele invocar ao Senhor. Eu faço uma pergunta e não espero que você responda para mim, mas desejo que você reflita e quem sabe responda a Deus. Você tem invocado a presença do Senhor, clamado ao Senhor? O irmão fez convocação, o irmão Arlan fez convocação para a amada igreja aqui em Catanduvas, terça-feira, 7 ou 7h30. 7 horas, oração. Aí é possível que hajam pessoas que não possam por algum compromisso, mas é possível que pessoas não venham por não vir, não querer vir. O rei Ezequias foi um desses. Aí ele diz, então, depois de tudo isso que eu passei, se eu pudesse, se hoje fosse terça-feira, eu não perderia por nada. Invoquei ao Senhor. Então Ezequias percebeu que ele chegou ao seu limite. E é possível, irmãos, amigos, que nós venhamos a enfrentar, ou se é que já não enfrentamos, é possível que alguém venha enfrentar situações em que pensemos, chegou ao meu limite. O meu limite não é o limite de Deus. As minhas limitações não limitam a Deus. As minhas situações insolúveis, impossíveis, diz Lucas 1,37, para Deus não haverá impossíveis. Nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Então o exército da Síria veio, ele não tinha condições alguma de se defender, ele pediu clemência e o rei da Síria, lá de Nínive, lá daquela cidade de Nínive, os ninivitas que eram tão maldosos, estavam indo em direção ao povo de Deus e a fama que eles tinham era de não apenas sobrepujar, não apenas vencer, mas esfolar vivo, fazer maldades mesmo. Então eles clamaram, pediram clemência ao rei, e o rei estava disposto a dizimar. E eles clamaram ao Senhor, o Senhor deu livramento, veio a enfermidade, e ele clamou novamente, e o Senhor o livrou. Então, irmãos, a enfermidade ou as fraquezas nos fragilizam, mas não fragilizam a Deus. Vinha para cá com alguns dos irmãos de Ervaldo Écio, irmão João e Rita, falando sobre um pouco da situação nossa no Brasil, a situação no mundo. E nada do que estamos vendo ou vivendo
nada passou despercebido aos olhos de Deus. Aliás, houve permissão da parte de Deus. Talvez para que alguns pudessem, como o rei Ezequias, clamar ao Senhor. Será que nós, como igreja aqui em Catanduvas, conseguimos declamar, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14? Será que nós conseguimos? Vamos tentar? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha o então de novo ali. Se vocês fizerem, então eu farei. E aqui era o rei Ezequias dizendo, então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha vida. Olha o versículo 5, ele diz, piedoso é o Senhor e justo o nosso Deus. E justo, o nosso Deus tem misericórdia. Então, podemos conhecer a Deus, mesmo que nas dores. No momento de dores, podemos conhecer ao Senhor. Foi isso que aconteceu com o rei Ezequias. Ele estava enfrentando momentos difíceis, e nesses momentos difíceis que ele estava enfrentando, ele clamou ao Senhor, e quando ele clamou, ele disse, piedoso é o Senhor, ou seja, agora eu estou conhecendo que o Deus que eu sirvo, o Deus do nosso povo, é um Deus piedoso, é um Deus que tem compaixão, compassivo, um Deus clemente, é um Deus justo, e ele é um Deus misericordioso. Versículo 6. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. O Senhor te fez bem. Nesse momento, o rei Ezequias estava olhando para dentro. Em geral, irmãos, nós olhamos para fora, nós olhamos à nossa volta, e os nossos olhos, se não tiverem a compaixão de Deus, nós olhamos para as pessoas à nossa volta com um olhar de julgamento, e esse olhar de julgamento é impiedoso, porque muitas vezes uma pessoa que olha com um olhar impiedoso, a boca dele vai acabar seguindo seus olhos. Ele vai acabar falando mal do seu irmão para outras pessoas. E nós, Igreja do Senhor, aqui em Catanduvas, precisamos trazer cura para os catanduvenses. Como? Não emprestando os nossos lábios para falar mal dos nossos irmãos, para falar mal da igreja, para falar mal das coisas pertinentes ao reino de Deus. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples, estava abatido, mas ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. A alma dele estava angustiada, mas não uma angústia, só a angústia já é terrível, né? A pessoa que já enfrentou angústia, ansiedade, situações emocionais, sabe que isso é terrível. Há pessoas que quando enfrentam situações assim, elas não conseguem controlar. Acaba tendo crises de hipertensão, hipotensão, tonturas, náuseas, vômitos, desmaios. Né? Então, o rei Ezequias estava tudo isso. Ele chama de angústia infernal que ele estava vivendo. E agora ele precisou falar consigo mesmo. Calma, aquieta minha alma, porque o Senhor é aquele que nos leva à calmaria. É aquele que nos leva a acalmar a nossa alma. Bem, vamos continuar a leitura? Versículo de número 8 diz:
porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda. Olha quanto livramento Deus deu para Ezequias. Tu, Senhor, livraste a minha alma da morte. Ele está falando tanto de salvação. Ele estava condenado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o Senhor livra aqueles que entregam-se a Ele da morte eterna, da separação eterna. Então, o Senhor livrou o rei Ezequias da morte. Ou seja, o Senhor lhe ofereceu salvação. Os meus olhos das lágrimas, ou seja, o Senhor livrou da angústia, livrou a alma dele. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de consolo. Por isso posso dizer aos irmãos que se encontram enfrentando crises de ansiedade ou estão passando por algum momento que está tentando desestabilizar a sua alma. Olha o Deus de livramento que nós servimos. Livrou os meus olhos das lágrimas, ou seja, aquietou a minha alma, consolou a minha alma. Como é bom conhecer e desfrutar de um Deus que consola a nossa alma. Nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza, em que nos sentimos enfraquecidos, recebemos do Senhor o livramento, porque a Bíblia mesmo nos diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele é um Deus de consolo. Receba esse consolo da parte do Senhor. Seja consolado por Deus, seja animado por Deus. E Ele diz mais, e os meus pés da queda. Ou seja, um livramento moral, um livramento do seu corpo. Livramento nos 3 níveis: espírito, alma e corpo. Só o Senhor é quem pode livrar completamente a nossa vida, o nosso ser, espírito, alma e corpo. O problema, e falava com o irmão no carro, é que as pessoas tentam encontrar no mundo aquilo que só o Senhor pode dar. Por exemplo, queríamos um governo, politicamente falando, perfeito. Não existe. Queríamos um trabalho que nos desse estabilidade. A menos que tenhamos alguém, funcionário público, né, que passou num concurso, tem alguma estabilidade. Do contrário, as pessoas estão sempre naquela situação assim, né? Não sei o que será amanhã. Por quê? Porque nós queremos essa estabilidade. Mas quer saber de uma coisa? Aqui na Terra é tudo muito provisório. A paz aqui é relativa. A paz perfeita só temos no Senhor. Ele é a nossa paz e o governo justo é dele. Porque o governo dos homens é falho. E o profeta Jeremias já disse, maldito o homem que confia no homem. E bendito o homem que confia no Senhor. Então o rei Ezequias foi consolado de suas tristezas e recebeu o livramento da parte do Senhor, seu espírito, alma e corpo, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Versículo 9, andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, terei comunhão contigo, Senhor, num culto como esse domingo à noite. Porém, terei comunhão contigo, Senhor, na segunda-feira no meu trabalho. Terei comunhão contigo em minha casa. Terei comunhão contigo com os meus amigos, com meus clientes, com os meus líderes. Terei comunhão contigo na presença dos seres vivos. Deus é um Deus de livramento e é um Deus que trabalha em nossas vidas para que possamos
ao sair de um culto como esse, para ser sal e luz neste mundo, para fazermos a diferença nesse mundo. E não há nada, nem ninguém que possa dizer, pastor, fica tranquilo. Eu já falei para um irmão outro dia, que eu disse, como está essa questão? Pastor, fica tranquilo. Eu disse, agora eu estou mais preocupado. Verdade, irmãos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele disse, aquele que está de pé, vigie, cuide, para que não caia. Então, a nossa estabilidade, a nossa segurança está em Deus e não em nós mesmos. Não posso dizer, amanhã há de acontecer isso, porque amanhã está nas mãos de quem? De Deus, do Senhor, do Pai. É dele. Então, se ele permitir, assim viveremos. Muito bem. Último ponto aqui da mensagem, eu quero ler o versículo 12. Pedir para a irmã, se possível, versículo 12. Está ali. E esse versículo 12 eu gostaria de pedir que a igreja lesse junto comigo. 1, 2, 3 e... Que eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Mais uma vez. Que eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Amém. Essa é uma pergunta com resposta individual. Que darei ao Senhor? Há um hino do nosso cantor cristão que ele diz, conta as bênçãos, conte-as, quantas são? Hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conte-a quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Se nós pararmos para analisar, que maravilha, vencemos esse dia, estamos aqui reunidos como igreja, cultuando ao Senhor, vamos participar da ceia e mais do que isso ainda. Se Cristo viesse agora, ou se eu partisse da vida nesse momento, eu tenho a certeza da salvação, não por minha bondade, mas porque Ele é bom, Ele perdoou os meus pecados, Ele me ofereceu o seu perdão, a sua salvação. Aí vem a pergunta, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo? O que é que você responde? O rei Ezequias deu uma pista do que ele respondeu. Quando ele fez a pergunta, ele deu uma pista. No versículo 1, ele diz, amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Então, eu amarei o Senhor para sempre. Quem ama, quer estar perto, está próximo. Quem ama, diz que ama. Declara o seu amor. A forma com que reajo na tristeza ou mesmo na alegria é individual. Tem pessoas que são emotivas. Não sei quanto a você, eu sei de mim. Me considero uma pessoa muito emotiva. E a minha emoção muitas vezes se traduz em lágrimas. Agora tem pessoas que não têm lágrimas nos olhos, mas nem por isso deixaram de ser pessoas emotivas. Então, percebo esse momento, que é um momento de muita contrição, de muita gratidão, de muito constrangimento na presença do Senhor, mas é aquele constrangimento, digamos, seco. Chora por dentro. E outros, mais expressivos, acabam extravasando também com lágrimas, chorando. Mas o amor, esse sim, ele tem que fazer o seu barulho santo, que é quem ama, quer estar perto. Quem ama, fala que ama, declara o seu amor. E ele disse, eu te amo. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. No versículo 2 ele disse, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Ou seja, que darei ao Senhor? O meu amor, a minha oração.
Eu vou dizer ao Senhor, quero estar sempre junto contigo. E quero estar falando contigo. Eu quero ter essa íntima comunhão contigo. Que darei ao Senhor? O meu amor? Que darei ao Senhor? A minha oração? Que darei ao Senhor? Versículo 9. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Andarei é um processo gerúndio, né? Estou andando e continuo a minha caminhada, o meu andar em comunhão com o Senhor. Eu te amo, vou orar ao Senhor e a minha vida, quero que seja uma vida de louvor, de entrega, de comunhão continuamente ao Senhor. Esse foi o rei Ezequias, o rei de uma nação, poderoso, humanamente falando. Mas ele fez a sua entrega. E a pergunta, peço aos irmãos, por gentileza, que possamos oferecer um louvor ao Senhor. O que é que você tem para oferecer ao Senhor? Deus tem guardado a sua vida? A minha tem. E Ele tem feito bem a mim. Ele tem cuidado de mim. Então, querido irmão, o versículo 12, encerro nesse momento com esse versículo 12, diz, que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito a mim? A resposta é sua. O que é que você tem para entregar ao Senhor nesse momento, nessa noite?